Meu irmão e minha irmã, hoje dia 24 de novembro, sexta-feira, a igreja comemora o dia de Santo André Dũng-Lạc, missionário, sacerdote dominicano, e seus 116 companheiros mártires, entre eles sacerdotes, alguns bispos, pais de família, mães de família, crianças, idosos, 117 mártires do Vietnã, que entre os séculos 16 e 19 foram martirizados por ódio à fé católica, à fé cristã. De fato, são pessoas que tentaram evangelizar, tentaram falar de Jesus Cristo naquelas terras, porém sempre enfrentaram dificuldades, resistência da parte, seja do governo, dos governos, que da parte do povo, que tinha religiões, vamos dizer assim, de linha budista, de linha hinduísta, não escutavam, não davam muitos ouvidos a Cristo, à fé católica. Por isso deram o seu sangue e foram martirizados. Foram canonizados recentemente pelo Papa João Paulo II, em 1988. 117 mártires que hoje nós somos chamados a recordar a coragem, o não ter medo de testemunhar a sua fé. Vamos então escutar o que nos diz para nós neste dia o Evangelho, a Palavra de Deus, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vimos que ontem Jesus entrava em Jerusalém, se lamentava, chorava, porque ainda existia um grupo de pessoas, cabeça dura, que não deram ouvidos à sua palavra. Hoje Jesus, entrando na cidade, vai até o templo de Jerusalém, para encontrar-se com Deus, para rezar, para encontrar este momento de intimidade com o Pai, com o Senhor. Porém não consegue, porque o templo tinha se transformado em outra coisa, lugar de comércio, de acordos políticos, lugar onde se ia para julgar as pessoas. Jesus então toma esta atitude radical e expulsa os vendedores do templo, expulsa estas pessoas que no templo fazem tudo menos orar, menos se dirigirem a Deus. Nós vemos ainda que o evangelista nos fala que todos os dias Jesus estava ali ensinando. Mais do que saber quantos dias e o que ensinava, é o gesto de Jesus que nos deve chamar a atenção. O templo é lugar de ir para falar com Deus e de aprender a falar com Deus. Por isso Jesus estava ali ensinando. O templo é lugar onde eu vou para aprender a me relacionar com os irmãos e com Deus. Por último, nós vemos ainda que diz o evangelista que os fariseus, os mestres da lei e as pessoas importantes do povo, os ricos, procuravam um modo de matar Jesus. Agora não procuravam mais um modo de fazê-lo estar em maus lençóis, de pegá-lo em alguma palavra, declaradamente um modo de matá-lo. Tinham se enfurecido até o extremo e a única solução que viam para acabar com Jesus era a sua morte. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Se até Jesus foi ao templo para rezar, para encontrar-se com Deus, isso quer dizer que nós também devemos ir. Não nos basta uma fé vivida só dentro de casa, uma fé vivida só, vamos dizer aí por aí. É preciso ir até o templo, até a igreja, até o lugar aonde juntos, como irmãos, nos dirigimos a Deus, escutamos a sua palavra e respondemos. Somos interpelados na igreja. Este é o lugar privilegiado onde nós podemos encontrar-nos com Deus. Claro, em todo lugar nós podemos encontrá-lo, porém, Jesus indo até o templo nos demonstra isso, que nós também temos o dever de irmos até o templo, até a igreja, para encontrarmos com o Senhor. Esta palavra ainda nos fala a respeito da atenção que nós devemos ter para com aquilo que está no templo. No templo deve estar aquilo que é necessário e essencial para o encontro com Deus. A nossa liturgia, o nosso modo de cantar, o nosso modo de nos portar dentro da igreja devem permitir que a gente se encontre com Deus.
Se estas coisas atrapalham, se essas coisas são o centro da nossa preocupação, o centro da nossa atenção, está errado. Se eu fico mais preocupado com o meu modo de vestir do que encontrar-me com Deus, está errado. Se eu fico mais preocupado com o modo com o qual eu estou, por exemplo, erguendo ou abaixando as mãos, ajoelhado ou em pé, sentado ou de qualquer outra forma do meu corpo, mais preocupado com isso do que a minha relação com Deus, está errado. Todas estas coisas devem ser meios pelos quais eu chego até Deus. Não deve ser nunca o foco central da nossa preocupação. Daí, por exemplo, a afirmação que nós escutamos sempre dos nossos teólogos, dos liturgistas, de que as coisas que nós fazemos na igreja, referente a posições litúrgicas, a gestos litúrgicos, por exemplo, que o sacerdote faz, que o povo faz na hora da celebração, nunca incorrem em pecado. São outro nível. Os gestos litúrgicos, por exemplo, levantar ou abaixar as mãos, podem ser certos ou errados, mas nunca pecado. São coisas diferentes, não são fins. Pecado é, por exemplo, ir à igreja e reparar no meu irmão. É ir à igreja e ficar preocupado se estou levantando ou abaixando a mão e me esquecer da minha relação com Deus. Isso sim é pecado. Que a gente então possa ter esta atenção de julgar bem o que é que nos leva até Deus e o que é que nos tira a atenção de Deus. E por último, é preciso lembrar que eu também sou o templo. Jesus dizia templo do Espírito Santo. O Papa nos chama a lembrar disso. Será que no templo que sou eu está existindo comércio? Está existindo troca de favores? Está existindo, por exemplo, negociações? Eu posso pensar comigo mesmo, não, hoje eu como mais, mas amanhã eu peço perdão. Hoje eu faço aquilo, mas amanhã eu vou e me faço uma penitência bem dura. Isto é jogar com Deus, isso é troca de favores, isso é ser comerciante no templo de Deus. É a mesma coisa que os fariseus, ou melhor, que as pessoas que estavam no templo quando Jesus entrou no evangelho que nós escutamos. O nosso templo, o nosso corpo, não pode ser lugar de negociações, não pode ser lugar de trocas. Senhor, se o Senhor me faz isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me dá aquilo, eu faço outro. Não. Nada de trocas, nada de favores, nada de negociações comigo, porque eu sempre vou sair perdendo. Que a gente então aprenda que, sendo templos do Espírito Santo, precisamos fortificar esse templo, indo até o templo que é encontro com Deus, que é reunião de irmãos, comunhão de irmãos, para ouvir e louvar a Deus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.